noite. Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, continuem comigo, conto com a presença de vocês, tá? É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre pé de máquina, tá? Por quê? Algumas meninas estão entrando nos comentários, e eu tenho pedido isso a vocês, e é assim que deve ser mesmo, que eu sempre peço a vocês que entrem nos comentários, façam críticas, deixem recadinhos, que eu gosto de ver, e que coloquem as sugestões de aula e as dificuldades. E eu não vou falar o nome de todas, porque em cada vídeo sempre tem uma ou outra que fala a respeito do pé de máquina. E nem sempre dá para eu estou fazendo a peça e falar um pé de máquina, e nem sempre eu paro para explicar. Alguns vídeos eu já expliquei o que é, mostrei, mas nem sempre dá tempo disso. Então eu estou fazendo esse vídeo para isso, para as pessoas que quem está iniciando mesmo não sabe. E eu vou contar a minha experiência para vocês. Eu, na verdade, eu comecei a fazer costura criativa e sou completamente autodidata, eu não fiz nenhum curso específico. Eu aprendi na internet, como vocês. E, a princípio, quando eu comecei a assistir vídeos para fazer as minhas coisas, eu escutava falar em um pé de máquina e eu também não sabia o que era. E tive que pesquisar. E poucas eram as pessoas que tinham explicado direitinho o que era um pé de máquina. Muito tempo que eu fui saber. Na verdade, eu fui aprender o que é um pé de máquina com uma parenta do meu marido, que é costureira, e eu comentando com ela falou assim, Lácia, tão simples. Aí ela foi e me explicou, tá? Eu tô fazendo esse vídeo em homenagem a mim, em homenagem a você, que está aprendendo agora, que comprou sua máquina, ganhou a sua máquina e que está começando a se enveredar, cheia de medo de estragar tecido, que é assim mesmo para todo mundo, e eu já passei por isso, tá? Então vamos lá, vamos aprender o que é um pé de máquina. Primeira coisa, pé de máquina é isso aqui, é esse pezinho aqui, ó, que vai na máquina, porque ele é o responsável por ele tenha sempre uma abertura aqui central, ó, onde vai batendo a agulha, tá? E esse pezinho aqui, essa parte de baixo, ela é responsável por quê? Ela é responsável por esticar o tecido para que a agulha bata sem o tecido embolar e puxar o tecido para frente. Ela faz esse movimento, porque embaixo na máquina, se vocês repararem, tem uns pezinhos, um trilhozinho, e esse trilhozinho, com o atrito com o pezinho de máquina, ele vai, ó, puxando o tecido e empurrando o tecido e esticando ele ao mesmo tempo para ele poder suportar a agulha, tá? Ficar esticadinho. A função do pé de máquina é isso. Agora, quando numa costura criativa, a pessoa que está ensinando fala assim, ó, vamos costurar um pezinho de máquina, esse um pezinho de máquina é uma medida para costura. Por exemplo, é como se você falasse 1 centímetro, 1 polegada. Um pezinho de máquina é uma medida de costura. Ponto. Mas que medida é essa? A medida de um pezinho de máquina compreende isso aqui, ó. A agulha, ela bate aqui, ó, tá vendo? Ó, no centro, nesse centrinho aqui. Então, ó, daqui para cá, até aqui,
compreende um pé de máquina. Um pé de máquina, então, é isso aqui, ó. É dessa pontinha aqui até aqui o centro. Ó, deixa eu botar aqui o dedo. Ó, isso aqui é um pé de máquina. A minha máquina é uma máquina doméstica. Então, se eu medir aqui, ó, se eu medir aqui, eu vou observar que daqui do centro para cá tem 0,75 centímetros. Na máquina industrial, os pezinhos de máquina geralmente são mais estreitos. Isso quer dizer o quê? Que eles compreendem a meio centímetro, tá? Então, máquina doméstica, geralmente 75. Máquina industrial, meio centímetro. Ele é mais estreitozinho, tá? E é uma medida de costura. Então, o que quando uma pessoa fala assim, ó, costura um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina, ela tá querendo dizer o quê? Que vai, depois da costura, vai ter uma margem de 75, de 0,75. 0,75 centímetros. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela margem ali, essa é a margem mínima de segurança. Quando você costura uma blusa, quando você costura um puxa-saco, tem que ter uma margem mínima de segurança para que aquela costura não se desfaça. Para que mesmo na lavagem, se o seu tecido desfiar, não corre o risco de se desfazer a costura, tá? Então, um pé de máquina é isso. Eu vou baixar a câmera para vocês verem no tecido como isso acontece. Então, tá? Gente, ó, eu tenho 3 pezinhos de máquina aqui, tá? Esse pezinho de máquina aqui, geralmente é o pezinho de máquina que vem toda a máquina. Quando você compra, já vem esse, que é o universal. Universal por quê? Ele, ó, ele é abertinho aqui, ó, tá vendo? Tem uma abertura maior aqui. Então, com ele você pode fazer qualquer tipo de costura. Você pode costurar um zigue-zague, um ponto decorativo, pode costurar um ponto reto, tá? Ele é universal para esse uso. Eu tenho aqui o pezinho de casear, que eu uso muito. Esse pezinho de casear aqui, ele é bem abertinho aqui, ó. Tá? Aqui no meio, ele é bem aberto, tá vendo, ó? Então, ele é muito bom para quê? Se na sua costura, você tem que costurar em cima de algum risco, ele é bom porque aqui, você vai, como ele é aberto, ó, aqui, você vai ver o risco do molde para costurar em cima. Ele é muito bom também para casear, porque você vai poder regular direitinho aonde você vai casear no pet aplique, enfim. E esse daqui é o pezinho de zíper, tá? É o pezinho de zíper. Existem outros pezinhos para zíper também, tá? Então é assim, gente, se vocês só pudessem comprar um tipo, só pudessem comprar 3 tipos de calcador, eu recomendaria esses 3 aqui, tá? Que eles são o tipo de calcador essencial. Um calcador, geralmente, para máquina doméstica, como é o meu caso, ele geralmente custa, no máximo, acho que R$15, pelo menos aqui onde eu moro, na região onde eu moro. Não é uma coisa impossível de comprar. Não recomendo comprar, porque existe na internet muita coisa assim, umas maletas cheias de calcadores. Você vai comprar aquele monte de coisa que vocês não sabem utilizar, não sabem para que serve. Então, o ideal é você comprar de acordo com a sua necessidade. Cada pezinho de máquina foi feito e pensado para facilitar a vida de quem está costurando, tá? Como esse pezinho de máquina aqui, que é o de zíper. Ele já tem esse esqueminha aqui, onde a agulha fica bem pertinho para você costurar o máximo perto do zíper. Ele não é aberto aqui, ele é estreitinho, ó.
que aí não atrapalha no cursor do zíper. Ele tem as facilidades dele. Dá para fazer com outro? Dá. Ele só dá uma facilidade a você. Esse daqui eu uso para casear, fazer casa de botão, para quando fala assim, a costura na beirada do tecido, uma costura de proteção, meio pé de máquina, eu uso esse aqui, tá? Dito isso, vamos ver como funciona esse pé de máquina na prática. Se eu falo para vocês assim, costure um pé de máquina, o que eu estou falando? Que lá na máquina de costura, vocês vão repousar o pé da sua máquina aqui, ó, na beirada do tecido. Tá vendo aqui? Na beiradinha do tecido. E vocês vão organizar a sua... E vão começar a costurar assim, ó, tendo essa margem aqui, ó. Tá vendo? Vão sempre costurar tendo em vista que a beirada do tecido vai estar na beirada do pé da máquina, tá? Então, isso vai criar o quê? Uma linha reta, a agulha vai estar sempre batendo em linha reta, então vai criar uma margem de 0,75, tá? Se eu disser, costura meio pé de máquina, o que eu estou falando? Quando eu falo meio pé de máquina, eu estou falando que aqui, aonde está aberto, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, onde tá, começa a abertura, é a parte onde vai ficar o tecido, tá? A margem do tecido. Então, agora o tecido não está mais estabilizado na beirada externa. Ele está estabilizado na beirada interna do pé de máquina. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Vou usar esse aqui que é abertinho para vocês verem. Ele não está mais aqui, ó. Aqui seria um pé de máquina. Ele vai estar aqui o tecido. Então, ele vai estar na beirada interna do pezinho da máquina. Isso é meio pé de máquina, ou seja, é a metade desse 0,75, tá? Geralmente ele é utilizado, esse meio pé de máquina, para uma costura de proteção, para casear, para quando você vai fazer o zigue-zague na beiradinha para selar o tecido e não desfiar, a gente utiliza um meio pé de máquina, tá? Eu vou levar lá para a máquina para ver se vocês conseguem visualizar direitinho. Então, gente, ó, vocês podem observar que tá aqui, ó, encostadinho da margem aqui, ó. O pé de máquina é isso aqui. Agora nós vamos costurar um pé de máquina. Antes de que eu me esqueça, quando você for comprar o seu pezinho de máquina, leva o que você já tem, porque é legal a pessoa que for te vender, mesmo você falando assim, é máquina doméstica, por via das dúvidas, é legal você levar o seu para que o atendente veja o seu encaixe, tá? Não custa, né? Então, é assim, quando você começa a costurar, nós vamos começar a costurar aqui e você vai observar que, ó, eu vou manter sempre alinhado, ó, essa parte aqui com a parte externa do pé de máquina, sempre alinhado, tá? Quando a gente costura, evitem puxar o tecido, tá? Deixa que o pezinho da máquina já tem essa função de puxar o tecido. Ó, então, essa costura aqui, ó, eu devia ter feito em branco, né? Ó, é um pezinho de máquina. Você pode ver que ó, ela vem retinha, porque tem essa medida e essa margem de costura de um pezinho de máquina, tá?
Quando eu falo meio pé de máquina, eu vou só trocar o pezinho só para vocês visualizarem, tá, gente? Meio pé de máquina dá para fazer com esse aqui, mas aqui, esse aqui dá para vocês visualizarem direitinho. Ó, quando eu digo meio pé de máquina, eu tô querendo dizer isso aqui, ó. Eu tô dizendo isso aqui, ó. O tecido, ele tá aqui, ó, gente, encostado na beirada interna do pé de máquina, tá vendo? Ó. Ele tá encostadinho ali, na beirada interna do pé de máquina, não na beirada externa. Isso que compreende meio pé de máquina, tá? Geralmente é utilizado quando a gente quer fazer uma costura na beirada do tecido, quando a gente quer fazer uma costura de proteção, quando você tem que fazer um zigue-zague na ponta porque você não tem overlock e vai ter que fazer um zigue-zague na pontinha, é dessa forma que você vai colocar o seu tecido de acordo com o pezinho da máquina, tá? Ó, e isso aqui é um pezinho de máquina, tá vendo que tá na beiradinha? Ó. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha solucionado algumas dúvidas de vocês. Se ainda restar alguma dúvida a respeito do pé de máquina, para que serve e que medida de costura é essa, por favor, deixe nos comentários que eu volto a refazer ou respondo a vocês diretamente, tá? Estou tentando não, estou pedindo, e mais uma vez eu venho aqui pedir a vocês que deixem nos comentários sugestões. Gente, sugestões de aulas, dúvidas que vocês tenham, porque aqui é um canal para iniciante, é para quem está começando. Qualquer besteirinha que você acha assim, eu não sei, não vou nem perguntar isso, porque isso é tão besteira. Não, nenhuma dúvida é besteira. Às vezes a sua dúvida que você acha besteira é a dúvida de um monte de gente que está por aí e que acaba não perguntando e começa a fazer umas coisas erradas ou coisas que poderiam facilitar a sua vida, você deixa de fazer, tá? Então, por favor, utilizem os comentários para elogiar, amo elogios, e para fazer sugestões e críticas, tá? Que eu tento solucionar na medida do possível. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.